Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cleudio Bueno, que faz o trabalho de xamanismo crístico lá na Pax. Ele é arquiteto, discípulo da Grande Fraternidade Branca, xamã crístico e palestrante. E hoje ele vai estar falando sobre a festa da Epifania por mestre Eumória. Então vamos aguardar aí o Bueno entrar para que a gente possa estar ouvindo toda esta energia que ele vai estar compartilhando, dando sequência à preleção da semana passada. E eu quero convidá-los amanhã, às 5 da tarde, eu estou aqui com o Eolha. Ele vai estar falando sobre viver de forma saudável em 2022, com dicas de meditação e etc, tá bom? Vamos então aqui aguardar o Bueno para que a gente possa estar recebendo todas as informações sobre a festa da Epifania, através da energia do bem-amado Mestre Eumória. Boa tarde aos nossos amigos aí, Ricardo, Luísa, a Valdete, a todos vocês que têm estado conosco. Gratidão e vamos lá, né? Vamos aguardar. Hello, Buenitio, cadê você? Não estou lhe vendo aqui. Vamos aguardar. Tereza Raquel, lá em Floripa, tudo bem aí? Aqui em São Paulo já choveu, granizo, choveu normal, agora já parou. E aí vamos que vamos, né? Aproveitei, já coloquei vários agasalhos para garantir a voz até o final da nossa live, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então vamos aguardar aí o Bueno entrar para que a gente possa estar conversando. Hello, Buenicio, o que será que aconteceu? Na realidade, acho que eu entrei antes, né? E aí vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos aguardar. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar. Calor em Floripa? Nossa, então aproveite por mim esse calor todo, criança. Aqui tá bem frio. Estamos em inverno. Em pleno verão, nunca vi isso, mas tudo bem. Faz parte. Vamos dar boas-vindas ao Cleudio Bueno, que vai estar falando sobre a festa da Epifania, de acordo com as palavras do amado mestre Eumória. Bem-vindo, tudo bem? Tudo, firme. Tá me ouvindo bem? Super bem. The Black Bear. Aniversário do Black Bear, né? Essa camiseta é do aniversário. Nós tivemos na inauguração e depois quando completou 20 anos. Foi. É Monte Shasta, né? Sim. Aqui tem o Black, o Bear aqui, e é comemoração lá, né? Onde a gente come, né? Onde a gente faz as refeições, a maioria das refeições, né? É verdade, é E tem verdade. a grocery também que a gente come, né? Então a gente divide um pouco as Divide. coisas lá. É muito legal. E hoje eu estou Saudades aqui com a daquela camiseta do época. Black Bear. Legal, bonitinho. Vamos rezar então. Vamos, então eu vou fazer primeiro a oração do Arcanjo Miguel, né? Para a gente Tá? pedir a proteção dele, e depois eu vou falar sobre a Epifania, né? A festa da Epifania. Vamos lá. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientemente, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja sempre ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, que o vosso escudo
seja o anteparo das nossas má qualificações do nosso ego em nossas ações, e fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos e da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Bom, a semana passada a gente falou sobre os três magos, né? Alguns chamam de reis magos, outros só de reis. Eu costumo chamar dos três magos porque, na verdade, era o que eles eram, né? Eram verdadeiros sacerdotes e sábios daquela época, né? Se bem que algumas literaturas dizem que, na verdade, eles eram reis mesmo, né? Um era rei da Pérsia, outro era da Arábia, e o terceiro era um rei de uma província da Índia. Como todos nós sabemos, Melquior era o mestre Almória, Baltazar era o mestre Cutumi e Gaspar era o mestre de Jalcu, sendo que praticamente dois faziam parte do mesmo raio, mas, na verdade, um deles estava ali como Mahashohan. Então, um ali funcionava como Mahashohan. Acredito eu que era Cutumi, era o Mahashohan, para que assim as três luzes principais estivessem presentes: o azul, o dourado e o rosa, né? Eu acredito que, como Djalpu era um aspirante dentro do raio dourado, ele permaneceu no raio dourado e Cutumi fez as vezes, então, do Mahashohan, que abrange todas as atividades do raio cor-de-rosa, mais o branco, o verde, o rubi e o violeta. Já que a Mãe Maria estava ali e já que o mestre Saint-Germain, como São José, estava ali, né? E o menino Jesus. Ali estava a família sagrada, a Trindade, exatamente como deveria ser mostrado para nós naquela cerimônia, naquela manifestação. Os reis magos, eles foram para essa festa, vamos chamar assim, levando os presentes para o menino Jesus, ali, entre aspas, mais ou menos os presentes, né? Ouro, olíbano e mirra, eram, na verdade, alguma coisa que simbolizava a necessidade premente que o menino ia precisar durante a sua jornada. Mas, na verdade mesmo, o presente que estava indo era o corpo causal de cada um daqueles magos que estavam presentes e que foram guiados pela estrela até Belém. Alguns até acham que Belém não é a cidade de nascimento do menino Jesus, que, na verdade, o nascimento do menino Jesus foi em Nazaré. Por isso ele era chamado de Jesus de Nazaré. Então, tem toda uma conturbação dentro dessa linha que ela precisa ser melhor estudada, que ela precisa ser melhor entendida, porque até agora ainda não foi nos revelado todos os segredos da aparição do Mestre Jesus. Nem através da estrela, porque a estrela, todos nós sabemos, ela caminha do leste para o oeste, e aquela estrela ela caminhava sempre em direção ao norte. Quer dizer, é uma coisa meio sem sentido para nós, mas a nível espiritual é evidente que tinha um sentido e mostrava todo um raciocínio, uma lógica, por que ela se caminhava para o norte, né? Porque, na verdade, o norte é o símbolo de toda a criação, vamos dizer assim, do planeta como um todo. Principalmente desde a primeira raça até a quarta raça que estamos quase entrando praticamente na quinta raça. Alguns já acham que nós estamos na quinta raça e a sexta está se aproximando. Muito bem. Essa festa da Epifania, na verdade, é um texto que foi canalizado, foi dispensado pelo mestre Almória, que estava ali, na verdade, como Melquior, que era o rei da Pérsia. Então, o que acontece? Veja bem, essa dispensação ela foi feita
no dia 6 de janeiro de 1980. Ou seja, no século passado, e está fazendo 42 anos nesse mês, justamente na semana passada, fez 42 anos. Então, não se tinha nada a respeito do que foi a festa da Epifania com a presença dos Três Magos. Não se tinha ideia do que era essa Epifania até 1980, quando ele faz essa dispensação. Ele conta, através desse texto, o que foi aquele momento. Até então, tudo era muito bem estudado, pelas fontes que se tinha, mas não havia ainda uma declaração por nenhum deles. E veio justamente por Elmória. Né? Por que eu falo justamente por Elmória? Porque tudo começa com Elmória. Se nós analisássemos as 5 escolas que falam sobre a fraternidade e a teosofia, todas elas iniciaram com Elmória. Aliás, menos uma. Todas menos uma, que é justamente a Fundação AEM, aquela que tem a sua sede em Monte Shasta. Ali, quem fez a iniciação foi justamente o mestre Saint-Germain, através do seu Guy Ballard, que se apresentou para ele e começou a falar sobre a fraternidade branca e o que era a chama violeta. Ali, a introdução da chama violeta. Mas todas as outras escolas, até mesmo com a Helena Blavatsky, todas começaram através da presença do Elmória e através dos seus ensinamentos. Então, o Elmória, ele é o princípio de toda, vamos dizer assim, de toda a história da fraternidade branca, de todas as escolas também da fraternidade branca. Ele é o cara que inicia, ele é o cara que dá o comando e daí o resto da turma vem atrás. O Elmória, para quem não sabe, o Elmória, ele é um presidente de um conselho de um palácio etérico na Terra, que fica em Darjeeling, que, aliás, nós tivemos lá, junto com todo o pessoal nosso, né, que a gente sempre viaja junto, e nós tivemos lá na Índia, em 93, exatamente em 93, né? Vai fazer isso. O ano que vem vai fazer 30 anos isso. O ano que vem vai fazer 30 anos. Né? Vai fazer esse ano 29, porque nós fomos justamente em outubro. Então, o que acontece? Nesse templo de Darjeeling, que é chamado de Templo da Boa Vontade, existe um conselho. Né? Existe um conselho em Darjeeling. Porque na frente de Darjeeling, nós temos uma cadeia de montanhas, que é o Himalaia, e a terceira montanha mais alta do Himalaia fica na frente da cidade de Darjeeling, que é o Kingachunga. O Kingachunga, na verdade, também em cima dele, tem um palácio etérico, mas ali é o palácio etérico da Mãe do Mundo. Então fica praticamente 74 quilômetros de distância uma de outra coisa. A olho nu parece que está logo ali, mas em linha reta dá mais ou menos uns 74 quilômetros. É lógico que está cheio de curva, tem um monte de coisa para chegar lá, então dá um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nesse conselho, o Elmória, ele preside esse conselho. Ele preside esse conselho. E esse conselho, ele é formado pela Virgem Maria. Veja bem, esse conselho é formado pela Virgem Maria, pela Kuan Yin, pelo Arcanjo Miguel, pelo diretor divino, que atualmente é o Lord Maitreya, o grande diretor divino, o Serapis Bey, o Kutumi e o Djalku. Tem algumas outras personalidades, vamos chamar assim, do mundo espiritual, que fazem parte. Dependendo daquilo que está sendo discutido nesse conselho, os outros integrantes são chamados para participar e opinar. Porque esse conselho, na verdade, ele faz um treinamento das almas para o serviço mundial a respeito de governo,
a respeito da economia divina, que não é essa economia que nós temos no mundo físico, mas da economia divina, das relações internacionais. Eles fazem isso. E tudo isso para quê? Para poder estabelecer ou restabelecer o Cristo interno que cada um temos dentro de nós. E isso faz com que ele se torne um alicerce para as futuras ou as atuais religiões que nós temos no mundo físico, assim como a educação e o retorno da cultura na era de ouro, que nós estamos praticamente nela, na música e nas artes, fazendo então que toda a espiritualidade tenha uma comunhão do ser humano para que floresça esse Cristo interno e ele desponte, né? Eu ia falar desbrochar, mas ele desponte como um ser divino que está dentro de cada um e que assuma, de fato, as realizações através dos serviços, dos propósitos e das missões de cada um. Então, esse conselho talvez seja um dos mais importantes que a gente tem depois do palácio etérico que a gente tem lá no deserto de Gobi, que é o de Shambhala. Ele seria, assim, o de mais alto nível, esse conselho de Darjeeling. Então, é ele que dá o start na maioria das coisas que são dispensadas para nós, como a título de inovação ou de conhecimento. E isso depende muito da evolução da humanidade, da evolução de cada um de nós, para poder estar recebendo uma gota de sabedoria daquilo que realmente nós necessitamos para avançar. Seja como estudantes, seja como discípulos, seja como amigos, porque a disciplina que envolve cada passo para que nós possamos ascender e ser iluminados, também tem etapas. Fora tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, como serviço prestado para a humanidade ou os planos superiores de luz, nós temos a nossa própria evolução que nós devemos dar andamento. A maioria delas é através de ensinamentos, estudos, iniciações, propósitos, né? E aí, então, a gente alavanca. Muito bem. Diante disso, ele postou, então, através das Pérolas de Sabedoria, no seu volume 23, número 1, ele conta, então, o que foi essa festa da Epifania. E eu já falei isso, que a palavra Epifania, ela vem do grego e significa manifestação. Significa manifestação. Então, é a festa da manifestação. Da manifestação de quem? Da manifestação do Filho do Criador, do Filho de Deus, que estava entre nós justamente para fazer a sua missão e salvar a humanidade, porque ela tinha caído tantas vezes que nós não estávamos mais conseguindo nos levantar. Bom, não dá para colocar a relevância desse ato que foi simbolizado pela presença dos três magos, porque, segundo o que ele declara, ele tem todo um significado esotérico e espiritual atrás disso. Então, são praticamente algumas páginas, mas eu preferia ler do que explicar. E eu vou ler muito tranquilamente, seguramente, para que cada um entenda perfeitamente aquilo que está sendo falado, porque vai ser muito difícil se não ler, porque ele está falando com as palavras dele. E eu não posso, de forma nenhuma, na minha concepção de ver as coisas, estar querendo interpretar o que ele disse. Que cada um tem a sua interpretação e que tem a sua visão do que foi aquele momento, como ele está nos explicando aqui. Então, vamos lá. A festa da Epifania. A vontade de Deus. Eu saúdo na Epifania da Luz.
a luz que se tornou a palavra e a palavra que foi manifestada no menino Messias. O aparecimento da silhueta dos magos no horizonte da era messiânica era o sinal da vinda da tríplice chama nele e em todos os que viriam dos confins da terra para adorar a divindade que habita nele corporalmente. E a criancinha, cuja estrela nos conduziu ao santuário da divindade no altar de seu coração, foi mesmo então o grande iniciador de nossas almas. Viemos com devoção, com determinação e com a luz nativa de nossa própria divindade, que refletia a sua própria. Pela luz de Deus dentro de nós, percebemos a sua luz. É sempre assim. E nenhuma manifestação humana, elemental ou divina pode perceber o seu amor, a menos que seja dotada desse amor. Nossa aparição, celebrada em toda a cristandade como a festa da Epifania, em 6 de janeiro, é o sinal que os reis e os sacerdotes das nações gentílicas e dos humildes, e aqueles que também são humildes de coração, e todos os que nascem fazendo os dons, que é a Trindade. Sinais de devoção, determinação e o mais importante, da divindade. Pode ser recebida daquele que foi dada a transferência da sua luz através da filiação. Meus amados, que a vontade de Deus entre aqueles que amam o Senhor, pouco estão dispostos a fazer a sua vontade e seguir os seus passos. E o caminho que era tão simples, desde as planícies de Belém até a colina de Betânia, tornou-se inútil na vida das crianças. Aqueles reis e príncipes do mundo que não tinham luz dentro deles passaram a adorar, embora eles próprios não contivessem a chama da adoração de Deus. Eles vieram determinados a ter a sua luz, embora não tivessem nenhuma luz dentro deles para receber a sua luz. Eles vieram com o senso de sua divindade pessoal, que nada mais era do que a alta importância do não-eu. Eles não tinham copo para receber essa transferência de sua luz. Eles vieram e foram 1000 vezes. Eles vêm de mãos vazias e vão embora de mãos vazias. Mas a loucura de tudo isso é que eles não sabem disso. E o seu ritual, tanto cego quanto morto, embora não altere a divindade nem um pouco, em vez disso, enganou-os a todos como se fossem tolos. E o delicado fio da vida e a centelha tão tênua nas almas infantis da humanidade não foram vivificados por aqueles que não puderam ser vivificados porque não tinham vida neles. Essa é a situação na cristandade. Enquanto os escalões superiores dos líderes cegos discutem por que a manifestação ele veio, como se por seus argumentos conclusivos eles pudessem obter a salvação para si próprios e para as massas. Os santos, guiados pelo seu Espírito Santo, se reúnem em torno dessas almas de luz muito especiais, que são ungidas para manter o fogo do amor aceso no coração do corpo de Deus. Aí vem uma nomenclatura
que parece que ele está fazendo uma poesia. E ele começa assim: ele nos recebeu então, o pequeno menino Jesus. Ele nos recebe agora. Ele olhou em nossos olhos, restabeleceu os laços antigos de uma irmandade muito além do momento de uma aparição. No entanto, a estrela acima e a estrela abaixo fizeram o sinal da cruz. E nós cruzamos as areias do deserto, levando para nossas terras nativas a luz reacender o mundo. Jamais esquecemos o seu olho penetrante. Nunca nos deixou em todos esses séculos. Vimos naquele dia os olhos de Deus sobre o mundo. Em seu rosto, uma expressão semelhante ao nosso Pai, o ancião dos dias. Foi o reconhecimento eterno dos membros das nossas bandas, e nós sempre somos um através das areias do tempo e do espaço. Não há compartimento no céu ou na terra que possa nos separar da memória do sol eterno brilhando em nosso meio. E em nossos corações, para sempre, estará ecoando o mantra: somos um, somos um, somos um. Mantivemos o equilíbrio por sua vida. Nós seguramos a estrela do leste, que na plenitude dos seus ciclos, do tempo e do espaço, ela seguiria para os retiros da fraternidade, para o Egito, para a Pérsia e para o santuário da Mãe do Mundo, lá na Índia. Lá ele veio consagrar a sua vida, a salvação das raças, das raízes das evoluções da Terra e receber o manto dos seus manus. Ele sozinho é o elo de ligação do Oriente e do Ocidente. Sua disposição de fazer a vontade de Deus ainda é lembrada pelos rishis, pelos santos e por toda a fragrância de jasmim que tem na flor de lótus através dos incensos. Relembremos-nos os devotos da vontade de Deus, que ele veio de fora dos estrelados e das bandas dos exércitos celestiais, trazendo a luz e a glória, e proclamando no manto da nossa história dos bodhisattvas, da vontade de Deus: eis que eu vim fazer a sua vontade, ó Deus. Na completa lembrança do ancião dos dias e do Cordeiro enviado, a 144 mil, vamos, através dos corações, a cada um dos verdadeiros crentes das palavras e celebrarmos a epifania de Cristo. Agora é o segundo advento, é o da hora do aparecimento do Senhor e da nossa justiça em seu coração. Através da vontade de Deus, façamos então uma pausa, uma oração na noite da Epifania. E ao olharmos em nossos olhos, lembremos-nos que estamos lembrando do olhar do Santo Menino quando ele nos recebeu há tanto tempo. Reconhecemos o guru do seu coração. Somos sempre os iniciadores do grande Deus, cuja luz também vem para vocês. Nós damos o exemplo de devoção, determinação e divindade essencial. Cuidamos do altar do seu coração e preparamos a sua alma para a sua vinda. E conosco inclinemos
diante de sua presença. Ó Santo Cristo pessoal, fluxo puro e fluxo de Deus para o amado. Receba agora o teu, ajude e espie, estabeleça a palavra, pois ele veio, e torne-os um como somos aos três, pois os três somos em um. Eumória, Kutumi e Djalku, para Brahma, Vishnu e Shiva, na manjedoura secreta do seu coração. Pérolas da Sabedoria, volume 23, número 1, 6 de janeiro de 1980. Bom, fica claro para a gente aqui, através dessa dispensação do Eumória, que até para eles, quando eles estiveram na frente do menino Jesus, e através dos olhos do menino Jesus neles, ficou impregnado em cada um deles que ali estava a presença da divindade que era o Filho do Criador, o Filho do Pai, em que todos eles, simbolicamente, e todos os outros reis, e todos aqueles que chegaram ou tiveram na frente dele, que não tivessem no coração e não percebesse essa divindade através da sua humildade, através da sua compaixão, da mesma maneira que eles estiveram ali e foram agraciados em levar isso a seus países, os outros acabaram não levando nada, porque não tinham a aspiração ou não tinham o conhecimento do significado daquele ser que tinha vindo até nós e por que ele estava ali. Né? E o curioso que aqui ele fala também do templo da mãe do mundo, né? Que é justamente as minhas palavras iniciais, aonde está o Conselho de Darjeeling, que fica justamente essa montanha, que é onde está o palácio etérico da mãe do mundo. Segundo as próprias palavras aqui do Eumória, nessa dispensação, ele fala que o Mestre Jesus foi até a Índia. Diz que o Mestre Jesus esteve na Índia para fazer esse aprendizado junto com a mãe do mundo, para que ele pudesse cumprir a sua missão aqui na Terra. Além dele ter passado praticamente a sua infância e o começo da sua adolescência inteiramente no Egito. Mas nós acreditamos, pelas dispensações que vão sendo aparecendo para nós e sendo apreciadas, que enquanto no Egito, ele também saiu do Egito e conheceu outros lugares, aonde esse aprendizado foi cada vez mais sendo alicerçado a eles, até a volta para a Judéia, quando ele tinha 13 anos. Então, durante 13 longos anos, ele teve uma perfeita educação dentro do Egito, dentro da Índia e dentro de outras localidades ali no Oriente, até que ele voltasse com todo esse conhecimento, restabelecesse todo... Porque ele já tinha, na verdade, né? E a gente vai ver isso um pouco mais na frente, se não me engano, no dia 2 de fevereiro, nós devemos apresentar, eu acho que ou no rádio, ou aqui, se der certo, que o menino Jesus, ele se apresentou no templo nessa data. Ele se apresenta no templo e, através da sua pouca idade, ele dá uma aula dentro do templo, né? Dentro do templo ali dos judeus, onde tem sacerdotes do mais alto nível, e Jesus, com 13 anos, ele dá uma aula aos sacerdotes da interpretação da lei, que era, na verdade, os livros de Moisés e toda a parte do Velho Testamento, mas principalmente em função dos 5 livros, que é a Torá, onde faz todo o desenvolvimento, né, da religião judaica, embora depois tenha continuidade dos outros livros da própria história do povo hebreu, né, que se torna o povo judeu.
Então, ele, na verdade, ele já tinha um conhecimento tão amplo das escrituras do povo dele, do povo hebreu, como judeu, que ele pôde fazer uma interpretação totalmente diferenciada daquilo que se fazia na época. Quer dizer, ele já estava à frente passando uma mensagem daquilo que ele era, daquilo como ele via e daquilo que ele veio fazer as mudanças. Então, ele já estava pregando com pouca idade, com 13 anos, aquilo que tinha que ser o significado daquilo que tinha sido feito no passado e que até então estava sendo mal interpretado. Por isso que se apresenta a figura em determinados momentos do Novo Testamento, ele cita fariseus como sendo pessoas que seguem uma determinada literatura ou preceito que não condiz com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com a verbalização e nem as suas ações. Está completamente desassociado daquilo que devia ser realmente feito. Então, ele vem para fazer uma reforma em cima disso. Né? Ele é o novo, ele faz uma reforma. Por isso que os cristãos acham, né, que tudo aquilo que está no Velho Testamento ele está cancelado depois da vinda de Jesus. E o que vale é o Novo Testamento, através principalmente dos 4 primeiros evangelhos, que são dos discípulos. Então, acredita-se que tudo aquilo que foi escrito depois da vinda do Mestre Jesus é passado. O que vale é tudo que veio depois dele. Então, o dia santo, que era sábado, mudou-se para domingo, porque foi justamente no domingo que ele ressuscitou. Então, tem aí uma controvérsia, né? Porque ele morre numa sexta-feira, descansa no sábado, que seria o 7º dia, o dia de descanso, como está escrito no Velho Testamento, e renasce, ressurge no domingo, que seria o 1º dia. Mas como é a ressurreição dele no 1º dia, mostra para cristãos que a data a ser comemorada deixa de ser o sábado e passa a ser domingo. Porque o domingo é o dia do renascimento do Mestre Jesus. Então é um dia de glória. E por ser também domingo o dia do sol, que é o maior astro do nosso sistema. Então, Jesus estaria simbolizando que ele é o sol e que ele veio para iluminar. Dentro dessa festa toda, ele ainda tem alguns momentos ainda com seus discípulos, por 40 dias, porque tudo que o Mestre Jesus faz, ou está praticamente, tanto no Velho como no Novo Testamento, tudo tem uma simbologia em torno do número 40. Né? 40 dias no deserto, que o Moisés passou com o seu povo, os 40 dias que ele jejuou, o Mestre Jesus jejuou no deserto, no seu, vamos dizer assim, no seu teste junto ao mal, que foi prometido um monte de coisa para ele se ele abandonasse aquela missão, ele não sucumbiu, né? Honrou a vontade do Pai, e depois da ressurreição, vamos dizer assim, né? Ele ficou mais 40 dias aqui com seus discípulos, aparecendo e desaparecendo, literalmente. Ele estava conversando assim, de repente ele desaparecia. E aparecia num outro canto, numa estrada, conversando com alguém. Ou ele ia lá no Mar da Galileia e conversava com um ou conversava com outro. Depois ele voltava e tinha um congraçamento novamente com os seus discípulos. E foi feito assim até o 40º dia, quando nesse dia ele completa a sua ascensão e sobe então para o céu de uma vez só, e aí ele não desce mais e não tem mais o contato com seus discípulos. E cada um dos seus discípulos sai em par, ou sai em dupla de 6, para cantos diferentes daquela época, para levar justamente
a palavra que eles tinham ouvido de Jesus. E assim a cristandade se espalhou até por volta de 1453, 54, quando Constantino, numa batalha, vê uma cruz, e a batalha era super importante para ele naquele momento, e ele prometeu, vendo aquela visão daquela cruz, que se ele vencesse aquela batalha, ele tornaria o Império Romano o Império Cristão. E foi o que aconteceu. Aí ele, então, torna o Império Romano inteirinho cristão, aí deixa-se, então, de perseguir os cristãos e vira a religião oficial de Roma. E ele transporta, então, toda aquela parte, né, do Ocidente e do Oriente, já que Constantinopla, hoje em dia, é Istambul. Mas naquele tempo era justamente uma capital que ficava, vamos dizer assim, no eixo realmente entre o Ocidente e o Oriente. E ali se dominava todo o Império Romano. Já não estava, o Império, a capital não era mais em Roma, era em Constantinopla. E ali, então, ele transforma o Império todo na religião. E a sua mãe, que se chamava Helena, sai numa peregrinação depois que Constantino fica doente, sai em peregrinação, abraça a fé, mas mãe é mãe, como nós já falamos aqui uma vez, né? Sai em peregrinação para achar os restos e as relíquias sagradas do tempo de Jesus. E vai nessa busca, até que ela vai no topo da colina, né, onde teve a crucificação, lança a primeira pedra do Santo Sepulcro, lá onde ela acha 3 pedaços de madeira juntos, mas ela não sabe qual, na verdade, é a de Jesus. Então ela pede que seja levado um enfermo até ela, na colina. E lá na colina, ela pega um pedaço de madeira da primeira cruz e põe na mão do enfermo. O enfermo não se cura. Ela pega um pedaço da terceira cruz e põe na mão do enfermo. O enfermo não se cura. Aí ela pega a segunda cruz, a madeira da segunda cruz, e põe na mão da enferma. E a enferma se cura. Então ela sabe que aquela relíquia fez parte da cruz que crucificou Jesus. E sai também em busca de outras relíquias e vai lá na Terra Santa, em Jerusalém, formando pequenos núcleos de reza, que seriam as futuras igrejas no futuro. Assim ela fez em Belém, assim ela fez no Monte das Oliveiras, aonde foi feito o Sermão da Montanha, assim ela fez no Santo Sepulcro, assim ela fez em Nazaré, aonde Jesus morou. Ela foi descortinando e praticamente tudo aquilo que ela fez lá naquele tempo é o que está constituído nos dias de hoje. Tanto é que não tem guia que você encontre em Jerusalém, ou seja, lá em Israel, que afirme categoricamente, né? Eles falam, aqui a história diz, ou aqui a lenda fala, né? Ninguém segura com exatidão. Por quê? Porque Jesus, assim como o mestre Saint-Germain, não deixou absolutamente nada escrito ou feito por ele, a não ser o que os apóstolos, né, os seus discípulos, disseram e escreveram a respeito dele. Então não tem nada que comprove sequer a existência dele, a não ser através dessas dispensações que a gente ouve os mestres falar, como no caso aqui do El Moria, na festa da Epifania. Amém. Eu não sei se tem mais alguma coisa para ser dito, né? Se você quiser que eu fale mais alguma coisa sobre algum outro assunto, eu já até posso falar. Mas diante disso que a gente falou agora, né, eu podia falar a respeito dos ensinamentos e do grupo que o Mestre Jesus participava, que eram os essênicos, que ali também ele teve uma formação diferenciada, já que ele tinha feito toda uma formação no Egito, na Índia,
até mesmo em outros lugares, eu acredito que ele tenha se aproximado de outros lugares para receber todas as informações que ele necessitava para fazer toda a sua jornada e toda a sua peregrinação que ele fez para a salvação da raça humana. Uhum. Né? Então, eu não vejo por onde a história de Jesus é muito maior do que essa, principalmente dentro da fraternidade, mas mostra que nem ele, sendo filho de Deus, ele abre a porta e se senta com o pai na hora que ele quer para discutir os assuntos que o pai está discutindo. Por quê? Porque ele não é diferente de ninguém. E ele tem os passos para cumprir como todos os outros também cumpriram. Não à toa, depois que ele veio, depois que ele voltou para os planos superiores de luz, ele se tornou Chohan do sexto raio, que é do raio rubi dourado, da mesma cor que era o seu manto, né? Da mesma cor que era o seu manto, ele estava ali, então, defendendo aquela posição daquele raio. Na sequência, ele deixa de ser Chohan. Maria Madalena, que tinha sido a sua companheira e também a melhor discípula dele, assume, através de uma configuração da Mestra Nada, esse raio, e ele ascende para o próximo passo, que é instrutor do mundo, aonde já tinha Kutumi ali. Então ele ascende no lugar onde era para estar um, agora temos dois. Né? Ele acende essa figura. Então mostra que nem ele, como filho de Deus, deixa de seguir os passos da evolução, como todos nós um dia seguiremos, através da vontade divina. Não, talvez, dentro dessa hierarquia. Talvez nós façamos parte de uma outra hierarquia. Porque ele mesmo diz, né? Na casa de meu pai existem muitas outras moradas. Né? E talvez a gente vá fazer parte de uma outra morada, onde tem uma outra hierarquia, onde nós já temos um trabalho e ali nós devemos ascender a essa hierarquia. Mas ele, dentro dessa hierarquia, ele cumpre rigorosamente os passos que outros cumpriram para ascender, como, por exemplo, o senhor Gautama Buda, que hoje é senhor do mundo. Né? O Buda foi Chohan do segundo raio. Né? Assim que ele deixou de ser Chohan, ele virou instrutor do mundo. Assim que ele deixou de ser instrutor do mundo, ele virou senhor do mundo. E outros foram ocupando atrás de si aquela mesma cadeia. Né? Mas a gente vê nitidamente aqui no planeta Terra que a ascendência do raio dourado é que faz a maestria desse planeta com as suas virtudes do amor-sabedoria, que se encontra no segundo raio. Porque isso aconteceu com o Mestre Buda e agora vem acontecendo com o Mestre Jesus. Porque dentro da concepção Pai, Filho, Espírito Santo, o Filho é o do segundo raio, é do raio dourado. O Pai é do raio azul e o Espírito Santo é do raio rosa, aonde se concentra todos os outros 4 raios nele: o branco, o verde, o rubi dourado e o violeta. Tanto é que a consagração do Maha Chohan, do raio rosa dourada, é a iniciação desses 4 raios em si, onde muitos dos mestres já ocuparam esse lugar. E aí vem a minha análise de que Kutumi, na Epifania, segurava como Maha Chohan o lugar, e de Jalku ali no raio dourado. E Belchior, que é o Mora, continuava firme ali no raio azul. Não sei se tem alguma pergunta para ser feita, se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, ou se você tem alguma outra sugestão, alguma outra coisa para falar, porque no meu relógio aqui faltam 10 minutos ainda. 10 minutos.
As pessoas estão agradecendo pelos ensinamentos maravilhosos, pela espiritualidade. Logo lá no começo pediram para você dizer da onde que é essa festa da Epifania, mas você acabou lendo Pérolas de Sabedoria, né? Volume 1, como é que é? Pérolas da Sabedoria é como se fosse uma enciclopédia Barça, né? Que vai de A até Z. Então, as Pérolas da Sabedoria é onde está todos os ensinamentos dos mestres. Isso é facultado através das escolas da teosofia, principalmente as escolas mais novas, né? Como, por exemplo, a Fundação IEM, a Summit, né? A Escola da Blavatsky tem algumas também, lá por ela, declinada. Então, o que eles foram fazendo? Eles foram compilando essas dispensações, essas falas, essas canalizações, eles foram compilando e foram colocando nos livros chamados Pérolas da Sabedoria. E isso foi criando volumes. Então tem o volume 1, tem o volume 2, tem o volume 3, tem o volume 4, tem o volume 5. Nesse caso da Epifania, e essa dispensação, essa canalização, está no volume 23. Então, você abrindo o volume 23, número 1, já está ali a festa da Epifania. Mas são vários volumes. Quem visitou com a gente a Fundação IEM, lá em Monte Shasta, sabe, porque todos os volumes já estão lá. Sim. Dependendo do volume que você puxa, você acha o que você quer. É verdade. Fale. Então, perguntando o que é dispensação e se Maria Madalena é a mestra. Bom, dispensação é quando o próprio mestre, o mestre ascenso, vem para um canal ou vem para uma escola junto de pessoas que estão estudando ou estão lendo, estão discutindo uma determinada matéria, eles vêm e fazem uma canalização ali na hora, dizendo, olha, isso que vocês estão estudando não é bem assim. É isso, 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 isso. Geralmente é feito pelo orientador, essa canalização, daquele grupo que está estudando aquela matéria. Porque, na verdade, são canais daquelas instituições que fazem a dispensação. A dispensação é a palavra do divino, é a palavra do ascenso, que é colocado ali por um canal. E é descrito como ele fala. Isso, geralmente, hoje é gravado, mas naquele tempo era escrito. Sim. Então, o próprio canal, ele ia pausado, como teve um momento aqui que a própria literatura ela mostra como se fosse poesia, de uma forma lenta e gradativa, explicando aquilo que tem que ser explicado para que os outros entendam aquilo que eles estão estudando. Porque, na verdade, uma das partes da ascensão de cada um de nós é também cumprir essas etapas. Isso é dispensação. Na minha... Eu vou falar da Maria Madalena ou não? Daqui a pouco. Tem outra pergunta. A presença eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento? Não. Não. No Antigo Testamento, o nome de Deus, na verdade, ele é como já foi dito, e tem pessoas que estudam isso mais a fundo do que eu. Na verdade, são 72 nomes, né? Os nomes de Deus. Eu posso dizer que é um deles, mas eu não posso dizer que esse é o nome. Quando Moisés, lá em Êxodo, ele pergunta na sarça ardente, a sarça pede que ele vá até o Egito novamente, que liberte o povo da escravidão, ele fala, mas vão me perguntar qual é o seu nome. O que eu digo? Porque naquela era e naquele tempo, todos os outros povos, e principalmente os egípcios, tinham nomes para os seus deuses. Justamente o povo de Deus
né, que sempre foi chamado de povo de Deus, né, ele não tinha nome, porque ele não tinha rosto, não tinha uma figura. Ele era um Deus invisível. Todos aclamavam ele, mas ele era invisível. Ninguém podia chamar pelo nome, porque não tinha nome. Era o Deus de Israel, só isso. Aí Moisés pergunta, qual é o seu nome? O que eu devo dizer? Aí a voz responde, eu sou o que eu sou. Quando perguntarem, diga, eu sou o que eu sou. Então, esse é um dos nomes que nós temos no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, tem muitos nomes para Deus. Ele não é o único. Vale. Está nas escrituras que os 3 reis magos eram astrólogos. Repete, porque congelou você. Está nas escrituras que os 3 reis magos eram astrólogos. Foi como eu disse a semana passada. Na verdade, não fala em 3 reis, fala em 3 magos. Como eu disse a semana passada, as escrituras falam isso, não falam em reis. Mais à frente, nos estudos que vai se fazendo e que não são bíblicos, eles podem ser concebidos como reis. Reis da Pérsia, da Arábia e da Índia. Eles, na verdade, os magos, naquela época, eram considerados sacerdotes. Eles eram, como eu disse a semana passada, astrólogos, eles eram astrônomos, eles eram alquimistas e estudavam também as escrituras. E foi através do estudo das escrituras que tinha do povo hebreu e que vinha desde o tempo de Moisés e que eles vinham estudando, que começaram a perceber no céu a mudança dessa estrela que andava. E através dos ensinamentos e dos estudos das escrituras é que eles começaram a seguir as estrelas. Eles eram um combinado de coisas, né? Eles eram um combinado de coisas. Magos, a gente chama de sacerdotes. O Espírito Santo é a grande mãe? Não. Não. A grande mãe é uma outra divindade. É uma divindade feminina, que abraça todas as divindades femininas no seu templo, em Quingachunga. E ali, todas as divindades femininas tiveram seus ensinamentos. O que é isso? Falta 3 minutos para acabar. A Maria Madalena pode ser na semana que vem, né? Não. Posso falar da Maria Madalena, então, a semana que vem, para a gente tirar um pouco dessa dúvida, né? Porque muitas pessoas acham que Maria Madalena era uma coisa e a Mestra Nada é outra. Não que uma não seja a outra e a outra não seja ela, né? Mas tem essa coisa de que a Mestra Nada não foi a Maria Madalena, né? Mas a gente sabe que uma parte da Maria Madalena, inclusive no romance que ela teve com o Mestre Jesus, e aí eu já não estou dizendo das Escrituras, porque na Bíblia não mostra isso, né? Isso vem mostrar através até de pinturas, né? Da Santa Ceia, por exemplo, que a pessoa que está do lado direito dele não é João, é justamente uma mulher de cabelos longos, compridos, e que, de repente, traduziram como sendo João, mas não era uma mulher. Sim. E pode ser que na Santa Ceia, do lado dele, era Maria Madalena. Ok. Temos 2 minutos. Amanhã, família Pax, estou aqui com a Eole às 5 horas, viver de forma saudável em 2022. O Ricardo Pastore sugeriu você falar sobre os essênios também, em algum momento. Tua mensagem final, Buenito. A minha mensagem final é a de sempre, é de gratidão pela deferência que você faz, né? Pedindo que eu esteja aqui toda quinta-feira, já que eu não tinha... Não fazia parte do meu planejamento isso. Né? Você pôs uma pessoa às quintas-feiras e depois teve umas bancadas, eu entrei só para substituir, no fim ficou, né? Aquilo que é improviso se torna definitivo, é como em todo lugar, né? É verdade. E eu quero agradecer você pela oportunidade da gente estar falando de determinados temas que as pessoas gostam.
né, de ouvir. Eu, às vezes, falo muita coisa que eu li, que eu já estudei, e que eu não tenho condições, na hora, às vezes, que me pergunta, de estar dando a bibliografia. Mas eu agradeço mesmo assim, eu digo, então, gratidão, gratidão, gratidão. Até semana que vem, então, falando sobre a Maria Madalena um pouquinho, Legal. tá bom? Obrigada. Maria Madalena. Não vou falar da mestra nada. Vou falar da Maria Madalena, tá bom? Obrigada, Bueno. Gratidão, namastê, família Pax.